Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Vou pedir para pregar daqui mesmo, tá bom? Eu vim para um retiro, então eu não coloquei nada na minha mochila, nem um blazer, vim do jeito que eu estava. E eu fiquei pensando também, eu vou lá para a Bahia, lá é calor, como aqui no Rio de Janeiro, talvez a gente nem precise usar. Aí eu perguntei para o pastor Itamar, pastor, como é que ele... Não, lá eu falei, diminuindo assim, meu Deus, eu não trouxe nada. Salmo 116, verso 12. Ainda mais quando eu perguntei ele assim, e o reverendo Edésio Cheque? Não está lá conosco. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer encontrando o reverendo Edésio Cheque? Salmo 116, apenas o verso 12, irmãos, porque eu quero hoje que a gente fale um pouquinho sobre gratidão. E nós vamos ler todos juntos o verso 12 do Salmo 116, e depois nós vamos ler um outro versículo, mas vamos ler juntos, Salmo 116, verso 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Agora passe aí as páginas lá para frente, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Todos acharam? Vamos de novo, ler todos juntos. Capítulo 5, 1 aos Tessalonicenses, verso 18. Todos nós. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém, Senhor. Ensina-nos, Pai de amor, a acrescentarmos ao nosso coração, por causa da beleza da Tua presença e da bondade do Senhor em nos conceder um momento como este. Ensina-nos a acrescentar, Senhor, mais motivo de gratidão em nossos corações, de sermos eternamente gratos ao Senhor que nos criou para si mesmo, que nos reuniu neste lugar para nos abençoar conforme a sua maravilhosa graça. Enquanto meditamos na Tua palavra, Senhor, escreve em nosso coração a Tua boa, agradável e perfeita vontade, e nós viveremos para o nosso Senhor, para a glória e louvor de Jesus. Amém, Pai. Podem sentar, meus queridos. Eu li esses dias uma história muito comovente a respeito do naufrágio de um navio acontecido no século XIX. Vai tão longe assim, mas a razão é para frisar o nome de uma pessoa que estava perto e pôde fazer algo tão maravilhoso e tão importante, e nos ajuda a entender um pouco sobre a beleza e ao mesmo tempo a gravidade do assunto que nós queremos tratar nesta noite. Então, o navio de passageiros Lady Elgin foi atingido por um terrível temporal no lago Michigan, que ficava, à margem do qual ficava um seminário, uma escola de pastores, uma escola de profetas. Obrigado, querido. Vou dar uma olhadinha aqui na boca, que eu estou com a boca seca. A Bahia é uma coisa maravilhosa, porque a gente não toma água, é só água de coco. Que coisa... coisa boa. Deixa eu tirar aqui o microfone. A gente vai pensando que vai beber uma aguinha, aí vem uma deliciosa água de coco. Então, o navio foi atingido por essa tempestade e começou a sofrer muitas avarias, danos irreversíveis, perdas terríveis. E na praia, onde estava esse seminário, um grupo de estudantes agoniados olhavam o que estava acontecendo à vista deles, não muito distante da costa. Então, quando o navio começou a fazer água, a partir-se, a se quebrar, um dos estudantes, chamado Edward W. Spencer,
ele viu uma senhora tentando sobreviver, se agarrando aos destroços, lutando com muito desespero, tentando se salvar. Sem conseguir ficar observando aquilo inerte, ele não teve dúvida, quase que impensadamente, tirou a sua roupa, se jogou na água, nadou na direção daquela mulher e conseguiu trazê-la para a praia. E não se contendo, voltou várias vezes e assim trouxe 17 pessoas, mas chegando, porém, à exaustão das suas forças. Lutou tanto para salvar essas pessoas que comprometeu a sua saúde. Ficou depois com a sua saúde comprometida e tendo dificuldades, até morrer. Ele teve consequências do grande esforço que ele fez para tentar salvar alguma daquelas pessoas. Após a sua morte, alguns anos mais tarde, alguém escreveu à esposa do Edward, perguntando se era verdade a história desse naufrágio e aquilo que ele ouvira, que ele havia salvo várias pessoas, mas o grave é que ele havia sabido que na triste história, ou na memória desse homem, sabia-se que nenhuma daquelas pessoas, algum dia, escreveu a ele, ou dirigiu a ele qualquer palavra de gratidão pelo seu heroísmo. Ninguém nunca mencionou o que ele havia feito. E a esposa respondeu: essa afirmação é verdadeira. Spencer nunca recebeu nenhum agradecimento das pessoas que ele conseguiu salvar e nenhum reconhecimento por parte de qualquer uma delas. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 4, ali fala das características dos homens dos últimos tempos. E uma dessas características está ali escrito, é a ingratidão. Egoístas e ingratos, entre tantas outras, não digo qualidades, desqualidades, que o homem dos últimos tempos haveria de apresentar. E sendo esse mal no coração do homem cumulativo, a nossa geração é, portanto, a geração mais ingrata de todas as gerações da história da humanidade, porque nós somos os homens dos últimos tempos. E a palavra de Deus diz que esse é um mal cumulativo que iria tomando conta do coração do homem. O que podemos fazer para guardar o nosso coração de tão terrível pecado, o mal da ingratidão? Uma vez que a palavra do Senhor nos dá esse preceito que é maravilhoso. Assim devemos viver, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Pai, é a vontade de Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Talvez alguém fique admirado pensando, mas esse é um mandamento muito difícil para se cumprir vivendo na era em que nós vivemos. No meio de tantas lutas e de tantas dificuldades, num país de tantas desigualdades, ou vivendo situações como as que eu tenho enfrentado nesses últimos dias. Esse é um mandamento muito difícil de cumprir. Os mandamentos de Deus para nós, nenhum deles tem essa finalidade de trazer sobre nós pena, dificuldade, peso, sobrecarga. Aliás, é o que a palavra de Deus diz, os mandamentos do Senhor, os seus mandamentos não são penosos. Toda a ordem que Deus nos dá é visando o nosso bem. O nosso bem é a glória do Pai. Ele nos fez para a sua glória. E tudo que Ele propõe ao nosso coração é para o nosso benefício. A dificuldade que nós temos para atender aquilo que Deus demanda do nosso coração é a nossa natureza viciada pelo pecado, que acha muito difícil deixar de fazer o que fazemos, de obedecer o que Ele manda, porque estamos como que contaminados, dominados pelo vírus da pecaminosidade que se abate sobre o nosso coração. Mas para nós guardarmos o nosso coração do mal da ingratidão, para começar, nós devemos, primeiramente, reconhecer que temos agradecido pouco. Para a gente começar a melhorar nesse sentido,
reconhecer que nós temos agradecido pouco, reconhecer que pelo menos nós precisamos ser mais agradecidos do que fomos até agora. Nós não podemos de modo algum permitir que o nosso coração se acomode negligenciando o mandamento bíblico. Dê graças, em tudo dê graças. Porque aqui há uma razão maravilhosa, esta é a vontade de Deus. Às vezes nós queremos saber a vontade de Deus, se tão pouco eu soubesse a vontade de Deus, a respeito de tantas coisas, dessa, daquela coisa na minha vida, há um aspecto que está claramente revelado, para o nosso bem, para a nossa felicidade, para a nossa realização, para a nossa satisfação em Cristo, para nós provarmos, experimentarmos e desfrutarmos da vida abundante, para a qual Ele veio a nos oferecer. O texto diz que nós devemos ter um coração agradecido. É o Senhor quem nos ensina que devemos em tudo dar graças. Como isso é possível? Precisamos enxergar a vida pela ótica da fé, pelas lentes da fé. Jesus disse a Pedro em determinada ocasião, Pedro em dúvida sobre aceitar ou não o que Jesus Cristo estava fazendo ali, naquele quadro do cenáculo, lavar os meus pés, de modo nenhum. Ele achava que ele tinha razão, ele achava que ele sabia o que ele deveria dizer ao Senhor. Mas Jesus confortou o seu coração com uma palavra simples e irrefutável: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Muitas coisas na nossa vida que estão acontecendo, que nós não compreendemos. Essa palavra deve trazer ao nosso coração esse conforto. Devo ser agradecido, sim, por isso também, pela porta fechada, pela situação que não se resolveu no tempo que eu prescrevi, que eu pensei. E até me ensinaram, não sei onde arranjaram essa doutrina, mas me ensinaram que eu posso decretar e dizer a Deus que eu reivindico aquilo que é meu direito. Mas nem isso funcionou. Largue de mão esse tipo de doutrina, essa teologia inexistente na palavra de Deus, e apenas conforme a sua mente, o seu coração, com a palavra, com a sabedoria bíblica. Eu não entendo, mas eu sou grato ao meu Deus, porque eu sei que Ele cuida de mim. Ele disse que eu devo aprender a lançar sobre Ele todas as minhas preocupações, porque Ele tem cuidado de mim. Lançar sobre Ele todos os meus fardos. Ele me convidou para tomar o meu fardo de sobre mim, para que eu o lance sobre Ele, diante dEle. E Ele me ensinará uma outra maneira de viver, um outro modo de encarar todas as situações. Mas precisamos dizer à nossa alma inconformada, quando perguntamos a ela mesma: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, lembra da palavra de Deus, em tudo dai graças, porque essa é a vontade dEle. Para o que vai acontecer depois, é necessário que o nosso coração esteja assim preparado. Nós sabemos que nada está fora do conhecimento, nada está fora da autoridade e do governo do nosso Senhor. Todos e todas as coisas estão sob o seu governo. Tudo aquilo que nós classificamos como bom ou mal em nossas vidas, acontece por sua graça, pela graça daquele, sob a sua graça, a graça daquele que tem cuidado perfeitamente de cada um de nós, cuidado com amor perfeito. Quão bom você acha que Deus tem sido para você? Você já pensou sobre isso? Quantas vezes você já pensou sobre isso? Nós temos na nossa igreja, Igreja Betânia, essa é uma prática, um costume da igreja, reverendo Edésio, até hoje a gente faz exatamente como nós aprendemos dele. Todo domingo pela manhã, há um momento do nosso culto em que todas as pessoas, e quase todos vêm, são convidados, num simples movimento de confissão, de gratidão, a virem até a frente para a gente unir os ombros, os corações, os corpos ali, para dizermos ao Senhor: muito obrigado, Senhor, por tudo de bom que o Senhor tem feito em nossa vida. Tudo de bom inclui a tua vontade que está se derramando sobre nós, na forma como o Senhor assim o tem determinado. Um coração descuidado por ingratidão tem dificuldade de encontrar motivos que darão uma boa confissão. Sabem por quê, irmãos queridos? A gratidão
é a memória do coração. Um coração ingrato tem um coração esquecido, que não se lembra de agradecer. Mas a gratidão torna o nosso coração sempre lembrados de que o nosso Deus é bom, que não existe uma única razão que alguém possa encontrar para dizer: Deus não é totalmente bom, Deus não é o que se diz, Deus é verdadeiramente aquilo que Ele diz dele mesmo e como a sua palavra o descreve. Por isso, o nosso coração não pode ser descuidado pela ingratidão ou contaminado por esse mal, porque senão o nosso coração fica esquecido. Uma vez numa reunião nossa de oração, nós escolhemos ter um momento só para a gente agradecer a Deus por alguma coisa específica. E depois que a rodada estava ali acontecendo, cada um falando o que queria agradecer a Deus, um irmão disse assim: olha, eu teria algumas coisas para agradecer, mas nada de especial assim, então eu não tenho alguma coisa que eu possa mencionar. Essa era uma reunião que nós tínhamos às 6 horas da manhã. Éramos um grupo ali de 15, 20 pessoas. Então deu tempo da gente conversar. E eu tentei ajudá-lo. Eu perguntei: e como foi que você acordou hoje? Você se levantou sozinho? Fez a sua higiene para vir para cá? Tomou algum golinho de café ou veio em jejum? Pôde escolher? Você se levantou enxergando, ouvindo, ouve bem? Está tudo bem com você? Ele disse: estou enxergando maravilhosamente bem, fiz tudo sozinho, minha saúde está boa. Eu falei: isso é um milagre, isso é um milagre. Ou você está pensando que sem o sustento de Deus, sem o cuidado de Deus, você poderia se levantar hoje da cama? Ou sentir, ou perceber, ou entender o que nós estamos propondo aqui? Nós precisamos lembrar disso. É um milagre o que está acontecendo aqui. Ouvirmos esses sonhos, podemos compartilhar a presença de Deus em nossos corações, podemos nos ver. Nós temos tantos motivos para agradecer ao nosso Senhor. O salmista, no Salmo 116, ele até nos induz a pensar constantemente assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Em outro lugar ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, bendize a minha alma ao Senhor. Olha, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, se é que isso é possível. Nós cantamos o velho hino: quantas bênçãos, dizes quantas são. Bendizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. É porque nós não conseguiremos nunca contar, nunca, jamais conseguiremos contar. A gratidão em nosso coração desperta dentro de nós o desejo de conhecer mais e mais e mais ao nosso Deus. Às vezes a gente pode chegar ao culto aqui movido meramente pelo costume. Domingo eu vou à igreja, mas a gente vem com um fastio no nosso coração de ofender a Deus gravemente. Se Deus fosse um Deus de se ofender, mas Ele nos conhece e Deus tem misericórdia de nós. Mas nós não correspondemos, muitas vezes, esse imenso amor de Deus. O objetivo principal da nossa gratidão ao Senhor é aprender a admirá-lo, admirar a Deus, por ser inexplicável a manifestação de tamanha bondade, de tamanho amor para conosco. Eu me pergunto muitas vezes: mas como é que Deus pôde me escolher? Deus me escolheu, Deus pensou em mim, Deus me fez filho do meu pai e da minha mãe, que não me escolheram, foi Ele que me escolheu e me colocou ali. Deus pensou em mim. Eu sou um pensamento de Deus, você também é a expressão de um pensamento de Deus, e agora Ele me escolheu, Ele se revelou ao meu coração. Eu posso cantar: um dia Ele me mandou a sua luz, e eu pude ver o meu Jesus. Eu tenho Jesus no meu coração. Deus me tirou das trevas, Ele me escolheu, e eu sei que eu não tenho absolutamente nenhum merecimento. Eu nunca fiz nada, absolutamente nada, para Deus me querer. Eu sou muito grato a Deus. A gratidão me ensina a admirar a Deus por sua bondade infinita. Como pôde Ele interessar-se por nós? E Ele se interessou por mim e por você também. Em João, no capítulo 9, versos 35 a 38, a história daquele cego que Jesus curou, que depois foi muito maltratado pelos líderes religiosos da época, porque ele estava falando de alguém que eles não gostavam,
mesmo ele não sabendo de quem se tratava ainda, o cego. Ele estava fazendo alguma coisa que era proibido, ele estava trabalhando, levando o seu leito num dia que não podia, ele estava contando coisas que não eram para ser contadas, e nós encontramos então esse homem que antes fora cego, que não tinha o rosto nem o endereço do seu benfeitor, falando aos ingratos e incrédulos de forma objetiva e direta, o seu testemunho da maneira mais completa, porém resumida. Ele diz: quer saber de uma coisa? Depois de ser apertado e ameaçado por aqueles homens, por causa do que lhe tinha acontecido e pelo que ele estava expressando, ele disse: eu só sei que eu era cego e agora vejo. Ele deve ter dito isso com seu rosto muito feliz. Jesus, ouvindo o que tinha acontecido, que o tinham expulsado, encontrando-o, perguntou-lhe: crês tu no Filho do Homem? E ele disse: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Crer nele para aquele coração grato era mais do que dizer, era mais do que apenas falar. E Jesus lhe disse, vocês podem imaginar essa cena, irmãos? Nós não podemos imaginar como era o rosto de Jesus, mas nós não podemos imaginar um rosto mais maravilhoso que mais bem nos faça. Aliás, a grande esperança de todo o coração, cheio do Espírito de Cristo, da certeza da nossa salvação bendita, eterna, é que um dia nós vamos contemplar o rosto de Jesus. E Jesus disse àquele homem: já o tens visto, é o que fala contigo, creio, Senhor, creio. E o adorou, e se prostrou aos seus pés. Esta é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. A gratidão nos ensina a dar bem, graças a Deus. Graças a Deus. Nós moramos num lugar muito gostoso lá em Niterói. Nós moramos perto de uma reserva florestal, e a gente tem a bênção de acordar de manhã ouvindo o canto de pássaros. Em pleno Rio de Janeiro, tem passarinho ainda por lá vivo, sem ser pardal. Pardal tem em todo lugar. Mas tem família de sabiás, micos que vêm pertinho da casa da gente, colorido enorme de passarinhos. E eu sou muito sensível a sons. Para mim tudo é música. Tudo que eu penso é música. Se eu conseguisse, eu fazia uma música e pregava meu sermão todo cantado. Então a gente acorda ouvindo os sons, acordamos com os sons dos passarinhos. Mas eu sou muito agradecido a Deus. E agradeço, Senhor, obrigado porque eu posso ouvir. Pode até ser que com a minha velhice isso diminua a capacidade de ouvir, mas ainda estou ouvindo tão bem. Obrigado pelos sons da vida. E me lembro que a palavra de Deus diz, estávamos cantando isso, o salmo lido também fala sobre isso. Tudo diz aleluia, tudo diz glória a Deus. Toda a natureza dá graças a Deus. As aves cantam ao Senhor, meu coração se eleva e canta ao Senhor também. Então eu exercito a minha alma perguntando: quão grata, minha alma, tu tens sido para com o teu Senhor, por todos os seus benefícios para contigo. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Davi nos presenteia com o seu método. Ele dizia para si: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. O Espírito Santo nos dá a senha daquilo que Deus pede a nós. Eu fico tão comovido quando eu leio a palavra de Deus e aparece Deus pedindo alguma coisa para nós. É uma delicadeza de Deus, como se Deus precisasse de alguma coisa de nós. Deus diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e agrade-se os teus olhos dos meus caminhos. Não é comovente, irmãos? Como é que o meu Deus, meu Senhor maravilhoso, pede isso a mim, meu coração? A Emília o pediu um dia e se arrependeu de ter pedido já várias vezes. Deus pede o meu coração, e eu posso dá-lo a Ele todos os dias, renovadamente.
é teu, Senhor, o meu coração. Sabe de uma coisa, irmãos queridos? Há um pensamento que diz o seguinte: o nosso descontentamento, todo o nosso descontentamento por aquilo que nos falta, procede da nossa falta de gratidão por aquilo que não temos. Então nós pensamos, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e jogamos fora todas as nossas razões para vivermos com o nosso coração cheio de gratidão a Deus por aquilo que nós temos, por aquilo que Ele já fez para conosco. Faça as contas. Quanto tempo você gasta pensando no que não tem e quanto tempo para agradecer o que já tem recebido? É fácil da gente descobrir que a gente tem falhado terrivelmente nisto. É só a gente vir para a reunião de oração. Quando a gente diz assim, faça uma oração só de gratidão, mas é muito difícil. A pessoa diz 2 palavras e acabou, ele já começa a pedir. Nós temos essa dificuldade. No entanto, se nós cuidarmos bem do nosso coração, nós temos muito mais para agradecer ao nosso Deus do que para pedir. O que nos falta não pode de modo algum nos roubar a bênção de obedecer esse mandamento. Ser grato a Deus por aquilo que nós temos, e nós temos muito, graças a Deus, porque nós temos muito, graças a Deus. Eu não vou me alongar não, porque senão eu vou falar a noite inteira sobre isso aqui. Eu acho que eu já passei do tempo, né? Eu já cantei a minha cota, e eu disse que eu não falo muito, senão alguém vai dizer assim, coitado do pastorzinho, está muito enganado, não para nunca mais de falar e diz que fala pouco. Só para a gente voltar, irmãos, e olhar para o texto ali de Tessalonicenses, chegamos ao final aqui, certamente foi muito difícil para os Tessalonicenses, quando eles receberam esse preceito da pena do apóstolo Paulo, em meio ao sofrimento que eles estavam vivendo, perseguidos na sua própria terra por causa do nome de Cristo. Paulo escreve isso, depois vocês lendo a carta, vocês vão ver muitos sofrendo, muitos sendo perseguidos por causa do nome de Cristo. Mas eles receberam esse mandamento, e certamente o que eles viveram foi algo muito maravilhoso, porque esta foi uma igreja que Paulo descreveu como uma igreja modelo, uma igreja que causava admiração, pela forma como eles viviam na presença de Jesus. No meio de nós há muita gente que dá bom exemplo. Um coração crente definiu sua filosofia de viver dizendo: minha maior filosofia de vida é treinar o meu coração para saber agradecer a Deus por todas as coisas que recebo e não tratar nada como se fosse natural. Nada como se fosse natural. Eu gosto muito de banana. Eu posso chegar em casa num banquete de qualquer lugar, faz um casamento, tem lá aquele festa toda, jantar, mas quando eu entro em casa, eu vou lá naquela fruteira, tiro uma banana e como uma banana. Eu gosto de banana. Mas eu quero dizer que eu como banana agradecendo a Deus, porque não tem ninguém que consiga fazer algo tão gostoso como uma banana gostosa. Parece uma coisa tão simples, você pode até não gostar de banana, mas pode ser maçã, qualquer coisa, coisas simples da nossa vida. Uma vez eu fui operado de hérnia, então, quando eu fui me levantar, eu pensei, costuraram errado, emendaram o pescoço aqui, não conseguia me levantar de modo algum, fiquei lá uma semana sem conseguir andar direito. A Emília disse que é porque eu sou frouxo, porque uma mulher tem filho, é toda cortada, e não tem problema nenhum, mas homem metido a duro, mas não é, eu acho que eles costuraram errado, eu fui levantando aos pouquinhos, mas eu quero dizer o seguinte, eu fiz tanta promessa a mim mesmo, quando eu conseguir andar de novo, eu vou caminhar, eu vou correr, que maravilha que é poder andar, mexer com todos os músculos, fazer assim com o nariz sem doer aqui embaixo, que coisa maravilhosa, e eu nunca tinha prestado atenção, que é tão bom a gente ter essa liberdade de movimentos. Um dia eu estava em Juquiá, em São Paulo, uma igreja, eu fui convidado, dia de Santa Ceia. Então, estava um dia meio chuvoso, aquele dia que a gente diz assim, hoje eu não vou à igreja não, está chovendo, está tão difícil, você tem carro, mas você diz isso, não vai à igreja.
Você tem toda a facilidade para vir, mas está chovendo, eu não vou. Quando de repente chegou uma senhora com 2 borrachas aqui na mão e 2 aqui nos joelhos, ela não conseguia se levantar, se arrastando, andando assim. E eu vi aquela senhora chegar meio suja, meio lameada, porque estava chovendo um pouquinho. Perguntei, ela vem de onde? Ela mora mais ou menos a 1 quilômetro daqui. Mas, pastor, ela não perde um culto de Santa Ceia. E eu fui conversar com ela, ela disse, não, esse é o dia que pode chover canivete. Ela disse, eu venho porque eu quero estar na casa do meu Deus, com o coração cheio de gratidão. Cheio de gratidão. Essa palavra, irmãos queridos, deve encontrar morada no nosso coração. A gratidão nos faz enxergar a vida com os olhos da fé, nos dá a certeza de que todas as nossas necessidades, cada uma delas, já foram supridas, pois o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Deus faz tudo na hora certa. Corações gratos. Nosso coração deve ser como dessa menininha. Um vendedor estava no seu balcão, olhando para a rua, quando de repente ele viu uma garotinha que se aproximou da loja e amassou o narizinho na vitrine, olhando para algo que lhe chamou a atenção de uma maneira muito especial lá dentro. Então seus olhinhos brilharam quando ela viu um determinado objeto. Ela entrou na loja e pediu para ver um colar de turquesas azuis que ela enxergou do lado de fora. Então ela disse para o dono daquela joalheria, é para minha irmã. Pode fazer um pacote bem bonito? É para dar de presente. O dono da loja olhou desconfiado para a menininha e perguntou, mas quanto dinheiro você tem? Sem hesitar, ela tirou do bolso um pacotinho, um lenço amarradinho, com algumas moedas, e foi desfazendo os nós e colocando as moedinhas no balcão, perguntou, isso dá? Tá, não dá? Eram apenas algumas moedas. Sabe, eu quero dar esse colar para minha irmã mais velha, ela disse. Ela está aniversariando, e desde que a nossa mãe morreu, é ela quem cuida de nós. Eu quero dar para ela esse colar. É o aniversário dela, e sabe por quê também? Ela ficará muito feliz, porque as pedrinhas são da cor dos olhos dela. Criança. O homem foi para o interior da loja, colocou aquela caixinha, aquelas pérolas, aquelas turquesas azuis dentro de uma caixa muito bonitinha, fez um pacote, embrulhou com papel vistoso, amarrou com uma fitinha verde, fez um laço caprichado, então entregou, tome, leve com cuidado e leve direto para a sua casa. Ela saiu feliz, saltitando rua abaixo. Algum tempo depois, uma linda jovem de cabelos loiros e lindos olhos azuis entrou na loja, colocou a caixa sobre o balcão e perguntou àquele moço, porventura, esse colar foi comprado aqui? O vendedor respondeu, sim, senhora. E quanto custou? Perguntou a moça novamente. Ele disse, olha, sobre o preço cobrado dos nossos produtos, esse é um assunto confidencial que fica só entre mim e o cliente. Ela disse, mas minha irmã tinha apenas algumas moedas, ela não tinha dinheiro para pagá-lo. Ele tomou o estojo, refez o embrulho com extremo carinho, colocou a fita, devolveu para aquela moça, dizendo, ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa poderia pagar. Ela fez isso por gratidão e ela deu tudo o que tinha para expressar a sua gratidão. O que você dará ao Senhor por todos os seus benefícios para com você? Seja agradecido, diz o Espírito Santo, em tudo dai graças. Meus queridos, que essa semana seja uma semana de treino intensivo do nosso coração, para contarmos, minuto após minuto, todos os sinais da bondade de um Deus maravilhoso, que já realizou em nosso coração o milagre que ninguém, nenhum outro poder poderia realizar.
o poder do seu amor, transformando o nosso coração de pedra num coração de carne, dando-nos a certeza da nossa salvação, dizendo-nos que Jesus vem nos buscar, conforme a sua palavra nos diz, e que nós um dia poderemos contemplar a sua face. Treine o seu coração para agradecer a Deus, porque no meio dessa grandeza, dia a dia, Ele acrescenta ao nosso coração, ao nosso viver, a beleza da vida que Ele inspira aqui dentro de nós, libertando-nos do poder das coisas que estão do lado de fora, tirando-nos da prisão, da tristeza que às vezes nos acomete por aquilo que nós não temos, ensinando-nos a olhar para aquilo que Ele já nos deu e dizendo que tudo o mais já está provido pela sua misericórdia, e no tempo de Deus nós possuiremos tudo aquilo que Ele, por sua bondade, quis dizer: agora isso é direito seu, porque assim Ele nos ofertou. Que Deus nos abençoe, e que a sua vida abençoada seja mais abençoada ainda nessa semana. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa, todos os seus amados. Deus abençoe essa igreja linda e querida que cumpre um papel tão maravilhoso dentro dessa cidade de Salvador. Deus abençoe, querido reverendo Itamar, reverendo Edésio, os demais que compõem o ministério dessa igreja. Muito obrigado, querido.